5 do roteiro da sessão, que é a parte dos debates. Como presidente dos trabalhos, eu gostaria de dar algumas informações antes de adentrarmos nessa parte das respostas dos questionamentos, até porque nós achamos importante, porque alguns questionamentos foram feitos e nada tem a ver com o objeto dessa presente audiência, conforme nós dissemos ali preliminarmente. Mas nós vamos fazer questão aqui de esclarecer alguns pontos que nos parece que está assim mais em evidência aqui nos questionamentos. A parte da desapropriação, é bom que se esclareça o seguinte: como que o órgão, o DENIT, se procede com a desapropriação da faixa de domínio necessária à construção da rodovia? O que é a faixa de domínio? É uma área que normalmente nós estipulamos em projeto. Essa faixa ela pode ter 80 metros, 70 metros, e nós temos uma prerrogativa de que, em perímetros urbanos, nós podemos ter essa faixa reduzida até para 40 metros. Muito bem. Como é que é definido essa faixa de domínio? Ela é definida em função de uma eventual necessidade de duplicação e utilização dessa faixa, que evidentemente ela é usada para os trabalhos do órgão, do DENIT, do governo federal. Essa faixa de domínio, ela é estipulada no projeto de engenharia do acesso. Quando nós fazemos o acesso, nós vamos então, de acordo com o projeto elaborado, nós vamos verificar quais são as áreas necessárias para que nós possamos então desapropriarmos, governo federal, para que nós possamos implantar o nosso empreendimento. Para isso, após feito o projeto de engenharia, e em paralelo ao andamento desse projeto de engenharia, é feito um levantamento de área por área, proprietário por proprietário, matrícula por matrícula. Qual é a área necessária que deverá ser desapropriada? Muito bem. Isso chama-se cadastro dos proprietários. Alguém pode perguntar, qual é o valor que vai ser desapropriado? Para isto, nós temos uma comissão. É designada uma comissão. Esta comissão faz-se, então, uma pesquisa de preço nas diversas imobiliárias da cidade e chega-se, então, a uma planta de valores. Os valores de referência. E a partir daí, então, cada proprietário, de acordo com a sua área ser desapropriada, vai ter um valor de ressarcimento. Alguém pode perguntar, e quando isso vai ser feito? Obrigatoriamente, por decisão dos nossos órgãos de auditoria nacionais, a exemplo, Tribunal de Contas da União, CGU, Controladoria Geral da União e Ministério Público, o órgão público que está fazendo o empreendimento tem a obrigação de desapropriar antes de adentrar na área do proprietário. Então, quanto a essa parte de desapropriação, os senhores podem ficar tranquilos de que o DENIT, se a época da construção, o DENIT, evidentemente, não vai adentrar na área sem proceder o devido processo de desapropriação. Aí o proprietário pergunta, bom, e se eu não aceitar o valor? Se não aceitar o valor, só tem uma condição, entrar no processo judicialmente. O proprietário entra judicialmente, dizendo que não aceita, e o processo corre, então, judicialmente. Então, isso é uma etapa que nós chamamos de desapropriação. Muito bem. Outro item, um item que foi bastante questionado aqui, que nós entendemos, evidentemente, é a parte ambiental. A nossa coordenadora geral, que está aqui, de Meio Ambiente de Brasília, da DPP, ela vai fazer uma exposição, algumas respostas aqui, mas já vamos adiantar o seguinte, com relação à ponte, o nosso órgão ambiental nacional, que é o IBAMA, não exigiu um estudo de EIA-RIMA, exigiu apenas um estudo ambiental. E para que nós possamos ter a licença
A licença prévia que nós já obtivemos, o governo, DENIT, já obteve essa licença prévia. Ou seja, o IBAMA já concedeu essa licença mediante o estudo que foi apresentado ao IBAMA. É o estudo necessário. Quando a LP é uma licença que dá ao órgão a condição de aprovar e licitar o projeto. Como é que nós podemos começar o empreendimento? Com a emissão da LI, chama-se Licença de Instalação. E, finalmente, após conclusão do empreendimento, para que nós possamos oferecer esse empreendimento ao uso público, nós temos que ter o que nós chamamos de LO, que é a licença de operação. O que é a licença de operação? O órgão ambiental só vai emitir a licença de operação se o empreendimento estiver de acordo com todos os estudos exigidos pelo órgão ambiental. Então, no caso da ponte, nós já apresentamos os estudos ambiental exigido e já temos em mão a LP, ou seja, podemos licitar com a LP. Com relação aos acessos, veja bem, na realidade, esses acessos nós estamos trazendo mais aqui, mais a nível de informação do que a nível de exigência de lei. Por quê? Porque serão duas licitações independentes. Uma é a ponte, que já vamos tentar, se tudo correr bem, colocar o edital na rua dia 28 de dezembro, e os acessos irão demorar um pouco mais. Por quê? Porque os estudos estão um pouco mais atrasados. Porque a prioridade é a ponte, até porque o tempo de construção da ponte é maior. Para os acessos, como que nós estamos com relação à parte ambiental? Para que o órgão ambiental, o IBAMA, nos forneça a LI da ponte, nós temos uma condição prévia, que antecede a LI no IBAMA, que é obtermos a LP dos acessos. Para obtermos a LP do acesso, nós vamos ter que fazer o EIA-RIMA. E isso nós já estamos providenciando. Então, nós temos hoje uma condição de podermos licitar a obra pela LP. Mas para iniciarmos a obra, a ponte, nós temos que ter a LI. E para termos a LI da ponte, nós temos que ter a LP dos acessos. E a LP dos acessos, nós ainda não obtivemos. É importante dizer também que nós temos um cronograma de atividades para isso. Então, para que nós possamos ter a LP dos acessos, pela lei, conforme alguns escreveram e é realidade, nós temos que fazer uma audiência pública ambiental. Esta audiência pública ambiental dos acessos, pelo nosso cronograma, ela está previsto para 15 de março de 2011. Então, veja bem, os questionamentos que tem aqui da parte ambiental dos acessos, nós nem vamos responder, porque, na realidade, a audiência pública ambiental desse acesso, ele vai estar acessível a todos os senhores na data de 15 de março de 2011. Ok? Bom, com relação ao terceiro item, que é preocupante, inclusive a imprensa já nos questionou, nos perguntou, operação do sistema como um todo. Veja bem, ao Ministério do Transporte, DENIT, cabe executar o empreendimento. Esse é o objeto da nossa audiência pública. Nós somos órgãos executores, nós não somos órgão de operação. Quem são os órgãos de operação? Receita Federal, Polícia Rodoviária Federal. E Polícia Federal, evidentemente, dando suporte às atividades da Secretaria da Receita Federal. Então, não nos cabe aqui, de maneira nenhuma, responder quanto à parte operacional. Cabe ao DENIT aqui responder com relação à parte do empreendimento em si, o seu projeto e a sua construção. Nós construímos e não operamos. Qualquer questionamento com relação à parte alfandegária, não é o DENIT que o faz. A gestão dessa parte alfandegária, cabe
a Secretaria da Receita Federal, que é o órgão que, no momento que o DENIT entregar o empreendimento para a Receita Federal, dizer, olha, está aqui, está pronto. É problema da Receita Federal, não é do DENIT. Cabe à Polícia Rodoviária Federal, assim que entregarmos as suas instalações, está aqui as instalações. Operação não é DENIT, é Polícia Rodoviária Federal. Então, é importante que a gente se separe um pouco, porque a gente, às vezes, as pessoas, né, os nossos participantes, às vezes não sabem, podem questionar um tipo desse. Então, essa parte de gestão operacional não é do DENIT. Nós, DENIT, ao qual eu represento, nós apenas construímos e conservamos aquilo que está direto com o governo federal. Aquilo que está concessionado, também não é gestão do DENIT, é da NTT. Então, esse caso que está aqui, da audiência pública, veja bem, está muito claro aqui, ó, qual é o objeto da audiência pública. É a construção da ponte e respectivos acessos. Não nos cabe falar sobre operação do sistema. Bem, então, dito, feito esclarecimentos, nós vamos passar aqui, embora tenha alguns participantes que eu acho que confundiram aqui o que na realidade é pronunciamento, questionamento, dúvida, solicitação, etc., etc. Mas nós vamos fazer questão daquilo que nós pudermos aqui responder e informar, que é a nossa obrigação da audiência pública, nós vamos assim fazê-lo. Nós estamos aqui, evidentemente, para tentar esclarecer a população sobre o empreendimento que será feito. Não estamos aqui para esconder nada, até porque é uma obra que nós, DENIT, Governo Federal, reputamos como elevada importância para a região. Acreditamos que é uma obra que vai transformar a cidade de Foz do Iguaçu. É uma obra essencial. Nós estamos aqui, eu passei aqui a questão de 20 dias nessa ponte da amizade, eu fiquei maluco aí. Fiquei louco para passar nessa ponte. Aí se pergunta, por que o DENIT não faz nada? Porque nós não temos alternativas. Essa prerrogativa é nossa, da superintendência. Nós não temos como reformar essa ponte. Se nós formos reformar essa ponte, nós temos problema de pavimento da ponte, é de concreto. O concreto, quando você faz, por mais acelerador de pega, etc., você vai ter que ter um período longo, sem tráfego. E como que fica esse tráfego? Não tem como. Para que a gente possa fazer uma reforma decente nessa ponte, nós temos que ter alternativa. A alternativa é a segunda ponte. Assim que implantarmos a segunda ponte com o respectivo acesso, nós vamos procurar fazer a reforma dessa ponte da amizade. Mas, infelizmente, não tem como se fazer uma reforma no momento nessa ponte da amizade. Essa é a realidade. Bom, então, vamos passar aqui os questionamentos e as respectivas respostas. Senhor Milton Bobato, é isto? Milton Bobato. Vereador, Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, telefone, etc. Ele fez aqui um pronunciamento que, ao nosso entender, não seria um pronunciamento, seria um questionamento. Ok? Mas eu vou mudar para o senhor. Na realidade, é um questionamento, porque o senhor está questionando o seguinte. Acesso à Avenida Morenitas e destino da atual aduaneira alternativa e acesso ao distrito industrial. Bom, para responder essa pergunta, esse questionamento, nós convidamos aí a VTEC, através do seu representante, por favor. Pode ser daí.